com vocês? Eu sou a Nanda e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês 3 sobremesas muito fáceis, muito bonitas e muito gostosas para as festas de fim de ano, né? Natal e Ano Novo. No vídeo de hoje nós também vamos comemorar os 500 inscritos do canal, né? E eu escolhi essa linda sobremesa aqui para isso. E agora nesse momento o canal se encontra com quase 900 inscritos. Foi bem rápido, né? Dos 500 pra cá, nem deu tempo direito de comemorar os 500. No dia que eu postar esse vídeo eu não sei, né, se a gente já vai ter atingido os 1000 inscritos. E eu vou sim gravar um vídeo de comemoração dos 1000 inscritos e eu não esperei porque eu queria deixar marcado aqui no canal, né, esse marco que é muito importante para os primeiros 500 inscritos, assim como eu deixei para os primeiros 100. E o vídeo dos primeiros 1000 inscritos do canal vai sair no último vídeo desse ano. Mesmo que tenha muito mais inscritos, mas eu vou deixar para o último vídeo desse ano. Porque eu estava escolhendo um vídeo, né, para ser o último vídeo desse ano. E esse vai ser bem especial e vai dar muito certo. Então, no último vídeo do ano, eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o canal, né? A gente fez 4 meses de canal agora no mês de novembro. Então, de qualquer forma, né, ainda é um canal bem novinho. E graças a Deus eu já estou quase atingindo as horas necessárias, né, para monetização. Então, estou muito feliz por isso e muito agradecida a Deus diante de todas as coisas, né, que Ele faz na minha vida. E como eu falei, né, no vídeo dos 100 inscritos, seja sempre o que Deus quiser, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, né, já assistiu meus vídeos, gostou, se inscreve aí que a gente tá rumo aos primeiros 1000 inscritos, né, para você fazer parte dessa história que está só começando. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado dessa sobremesa aqui. Em seguida eu vou mostrar como foi que eu fiz ela e mais 2 opções de sobremesa para vocês, bem fáceis mesmo de fazer e muito, muito gostosas. As outras sobremesas eu fiz outros dias, né? Mas essa daqui eu fiz hoje. E é isso, minha gente. Muito obrigada a cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Obrigada pelos seus comentários que vocês têm deixado nos meus vídeos também. Eu fico muito, muito feliz de receber cada palavra que vocês deixam lá, né? Com muito carinho, muitos corações. E eu fico muito feliz por isso. Vou trazer vocês de pertinho para vocês verem a delícia que ficou isso aqui, sério, tá muito linda. Essa cheesecake de goiabada é maravilhosa. É muito fácil de fazer e é uma ótima opção para você fazer aí no Natal. E é isso, fiquem agora com a receita dela, né? E das outras 2 sobremesas. E muito, muito obrigada por tudo. Para cheesecake, a gente vai começar batendo esses 2 pacotinhos de bolacha maisena até virar uma farofinha. Em seguida, vamos colocar 4 colheres de margarina. Essa tá em temperatura ambiente. Por isso eu nem derreti ela, mas se você quiser derreter para poder colocar, mistura mais rápido. Você pode bater também no liquidificador se você não tiver um multiprocessador. Aí eu fiz o teste nela e eu percebi que tava muito farofenta ainda, tava despedaçando, sabe? Aí eu coloquei um pouquinho de água para ela ficar um pouquinho mais ligada, mas tem que ter cuidado para não ficar demais. O ponto é quando você percebe, né, que tá dando para moldar, ela fica com uma ligazinha, mas ainda continua uma farofinha úmida. Por a forma ser de fundo removível, né, você tem que pressionar bastante nos cantinhos, deixar ela bem compacta. E aí coloca na geladeira enquanto a gente bate a massa. Para essa massa eu usei 400 gramas de cream cheese, mas eu quis fazer ela bem grande porque a minha forma ela é grande, é de 24 centímetros.
Como geralmente as formas são um pouco menores, né, mais ou menos 20 centímetros, eu vou deixar os ingredientes na descrição para uma forma de 20 centímetros. Mas se a sua for maior como a minha e você quiser que ele fique altinho, né, como o meu ficou, então você usa a quantidade de ingredientes que eu coloquei aqui na tela. Aí eu tive que bater de 2 vezes no multiprocessador porque não coube de uma vez só, por isso que agora eu tô misturando. Pela forma ser de fundo removível, é muito importante que esteja bem vedada embaixo para que não entre água, né? Então eu coloquei 3 camadas de papel alumínio para evitar esse problema. Aí você vai colocando bem pressionada com a forma. Depois disso, é só levar em banho-maria. Como eu não tinha uma forma grande que coubesse essa forma aqui, eu coloquei ela nessa travessa aqui que vai ao forno, que era a única que cabia. Aí é só você despejar a massa, né? Essa massa ela fica muito cremosa e, minha gente, um sabor incrível. É literalmente uma das melhores sobremesas que eu já comi. Aí eu vou colocar a água já quente, né? Só para adiantar o processo e levar ao forno. É bom colocar pouca água porque ela começa a ferver e pode entrar, né, na sobremesa e também ficar derramando no forno. Então, se você perceber que a água secou, aí você coloca mais. Essa minha passou 1h30 no forno, né? E você pode perceber que ela já começa a soltar das laterais e quando você balança, ela fica como uma gelatina. Você pode colocar também o palito e ele vai ter que sair sem líquido. Ele sai molhadinho, né, porque é bem cremosa, mas ele sai sem líquido. É muito fácil de você perceber o ponto dela. Quando tirar do forno, você espera esfriar e leva para a geladeira para garantir que vai ficar bem fria, para poder desenformar, e aí você coloca o recheio que você quiser. Dessa vez eu quis fazer de goiabada para ficar bem vermelhinha e ficou muito gostosa. Mas você pode fazer de chocolate também, fica ao seu gosto. Tirei um pouquinho das laterais para ficar mais branquinha e o resultado, minha gente, ficou incrível. Agora nós vamos fazer um bolo nuvem de chocolate que fica maravilhoso. Eu comecei colocando os ovos e o açúcar, né? E bati bem até virar esse creme branquinho. Todos os ingredientes e medidas eu vou deixar na descrição do vídeo. Em seguida eu coloquei o óleo, a água e o cacau em pó. Eu usei o 100%, mas se você quiser usar o 50%, você usa o dobro. E assim você faz uma base, dependendo de qual você for usar. Nesse bolo você também pode usar o achocolatado. Aí você coloca uma xícara, né? Eu uso um copo como medida de 250 ml, esse copo americano. Mas você pode colocar uma xícara e até variar um pouquinho, dependendo da cor que você quer que fique. Aí eu coloquei a farinha de trigo e o fermento e só misturei. Você leva em forno médio, né? Em cerca de 30 minutos você começa a monitorar. O meu foi menos ainda, já estava ficando bom, uns 25 minutos. Então fica de olho. Aí quando ele esfriar, você abre ao meio. Para molhar, eu usei leite com um pouquinho de cacau. Você pode perceber que a minha massa ficou com os pontinhos brancos e é da farinha de trigo. Então, se você quiser prevenir, peneire a farinha. Mas depois que molha, esses pontinhos brancos somem. Para fazer o recheio é bem simples. Primeiro eu começo batendo o chantilly, né? E para esse recheio ficar bem alto, né, eu vou usar 3 caixinhas de creme de leite. Aí eu coloquei 2 colheres de cacau 100%, mas você pode trocar pelo achocolatado. E coloquei o leite em pó. E você mistura bem, né, com uma colher. Você também pode bater na batedeira para ficar bem misturado. E como eu usei o cacau 100% que não tem açúcar, eu achei necessidade de colocar meio copinho americano de açúcar. Mas você experimenta e vê se vai precisar no seu caso ou não. E em seguida coloca um pacotinho de gelatina hidratada conforme as instruções da embalagem. Esse meu recheio ficou mais mole, né? Porque eu gosto assim, mas se você quiser um pouco mais consistente, você usa 2 pacotinhos de gelatina.
Depois que coloca a gelatina, é importante mexer muito bem. E por último, coloca o chantilly e dá uma misturada. Coloca o recheio na forma e leva no congelador por no mínimo 2 horas. Você tem que tirar ele e ele tá bem firme para poder colocar a outra parte do bolo por cima. Aí você também molha essa parte com leite, né? Envolve o bolo com plástico. Você pode usar o plástico filme, mas eu prefiro usar essa sacolinha aqui, porque para mim é mais fácil de lidar, né? Depois que envolve, leva ele na geladeira por no mínimo 1 hora. Para fazer a cobertura, eu só derreti 2 barras de chocolate meio amargo com 100 ml de leite. Aí desenformei o bolo e joguei por cima e ficou realmente uma delícia esse bolo, maravilhoso. Esse bolo ele tem que ficar bem leve, né? Afinal de contas, é um bolo nuvem e com essa receita ele realmente cumpriu o seu papel. E quando eu fui cortar o primeiro pedaço, ele estava muito mole, porque o tempo que ele ficou aqui desenformando e eu colocando a cobertura também, juntando com a temperatura daqui, né, que tá muito calor, aí ele ficou um pouco mole. Mas depois eu coloquei na geladeira novamente e mostrei para vocês de novo. E aí ele já estava mais firmezinho. Se vocês estiverem gostando das receitas, minha gente, deixa aí o seu like, né? Que é muito importante. E o seu comentário também, de qual receita você mais gostou. É muito importante, né? Para o desenvolvimento do vídeo. E para mim saber também quais os tipos de conteúdos, né, que vocês mais gostam. Para mim poder trazer mais desse conteúdo aqui para o canal. E todas essas 3 sobremesas ficam muito gostosas, irresistíveis, sem brincadeira. Por isso que eu escolhi elas, né, para ficar aí de opção para o fim do ano. Peço para vocês que quando eu vi essa receita, minha maior dúvida era se a textura ficava realmente de pudim. E hoje eu sou agradecida por ter testado essa receita. Textura e sabor ficam idênticos a quando é feito com banho-maria. Já separei aqui, minha gente, os ingredientes da nossa receita. E essa receita é muito boa porque não vai no forno e nem precisa de banho-maria. Então, eu separei aqui 1 xícara de açúcar para a gente fazer a calda. Essa caixa de leite aqui que eu cortei, ó, pra gente colocar o pudim, né? A única coisa que eu fiz foi abrir essa parte aqui de cima. Aí nós vamos usar essa gelatina aqui, os 2 pacotes, e hidratar conforme tá falando aqui na embalagem. Ó, vou fazer no fogão, mas também dá pra fazer no micro-ondas. Aí aqui tá falando bem direitinho como é que faz, tá vendo? Junte ao conteúdo de um envelope 12 gramas, 5 colheres de sopa, 50 ml de água fria, ou seja, como a gente vai usar os 2 pacotinhos, vamos usar 100 ml. Deixe descansar a gelatina até amolecer aproximadamente 5 minutos. Aqueça em fogo baixo, mexendo até dissolver completamente. Deixe a gelatina ficar morna e a utilize. Ou seja, né, dependendo da gelatina que você for usar, você segue as instruções que ela vem pedindo, né? Essa aqui tem 12 gramas, ó. E os 2 envelopes é 24 gramas. Então, eu vou começar primeiro dissolvendo ela, porque tem que esfriar um pouco, né? Que tá falando aqui. Bom, minha gente, pra calda não tem segredo. É só colocar o açúcar na panela e deixar derreter. Aí, eu não fico mexendo. Eu só faço assim, ó, de leve, que é pra não queimar, né? Mas eu não fico mexendo. Aí eu espero derreter todos esses bolinhos de açúcar pra poder colocar a água. Se você vê que a calda tá ficando muito escura e você não gosta, aí você desliga o fogo, né? Porque ela tá bem quente e vai derretendo sem o fogo mesmo, ó. Pra evitar que a calda queime. Aí é só continuar mexendo com o fogo desligado mesmo, que vai derretendo tudo. Ó, já derreteu aqui, aí eu vou colocar a água aos poucos. Tá vendo? Aqui agora é só esperar derreter tudo e tá pronto. O ideal é sempre fazer essa calda em fogo baixo
Acredito que aquele açúcar mais fino, né, o açúcar de confeiteiro, ele derreta mais rápido e fique mais clarinho, né? Aí vai do gosto. Eu particularmente eu gosto dele mais escurinho, mas é bom não deixar queimar, porque senão fica amargando e não presta. Então tem que ter esse cuidado com essa calda, né? Mas é coisa simples. Ó, aqui já derreteu tudo, tá vendo? Agora é só esperar secar essa água, virar uma calda e tá pronto. Eu vou mostrar o ponto pra vocês. Ó, minha gente, vocês vão perceber que aquela água, ela evapora, né? E fica uma textura mais de calda, ó. À medida que vai esfriando, vai engrossando mais. Aqui eu untei a caixinha com um pouco de óleo, né, para ficar mais fácil de desenformar. E eu vou colocar aqui a calda e vou levar para a geladeira por 10 minutinhos, que é para dar uma esfriada.